amiga, bem-vindos a mais um Basecast. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez, de cara nova agora, né, Cordeiro? Cara nova para vocês, apresentando para vocês a nova logo do Basecast, atualizada, ó, quentinha. Estou aqui com meu amigo Jefferson Cordeiro, mais uma vez, prazer fazer mais um Basecast. Sempre é bom estar contigo, meu amigo. Queria agradecer inicialmente os nossos patrocinadores, o pessoal da Expo Supermercados, uma feira de supermercados de bairro referência no Brasil todo, que traz grandes inovações tecnológicas, traz muitos workshops, muitos convidados bem legais para palestrar e muitas novidades interessantes para supermercado de bairro. E também o pessoal da Royale. Queria mandar um abraço para os meus amigos da Royale Contábil, que é uma contabilidade especializada em supermercado. E como é bom a gente entender a importância de ter uma contabilidade especializada no nosso nicho, né? Eu costumo dizer o seguinte, que só entende o nosso mundo quem é do nosso mundo, né? Então é uma referência e a gente indica. Queria mandar um grande abraço aos meus amigos da Royale Contábil, né? Cordeiro, hoje nós temos um convidado especial aqui. E falando em nosso mundo, né? Eu ia até perguntar isso. Falando em nosso mundo, quem que a gente traz hoje para o Basecast? Quem que é o nosso convidado ilustre? Então hoje a gente tem o prazer de trazer para vocês o nosso convidado, Maurício Demétrio. Opa, gente. Deixa eu apresentá-lo aqui. O Maurício é consultor, é palestrante, especialista em modelagem de processos operacionais, né? Atendimento ao cliente e desenvolvimento de líderes, mas vou deixar ele se apresentar um pouquinho melhor aqui. Seja muito bem-vindo, Maurício. Uma honra ter você aqui com a gente. Todo meu. Muito obrigado, Fábio. A gente já se conhece há muitos anos e prazer estar contigo, o Jefferson também. A gente é parceiros aí de alguns negócios e, de fato, né, realmente aí o que me traz vir para cá é semelhante a alguns, é toda uma trajetória de uma vida, né? Quando a gente vai descobrir, depois você fala, eu vou contar a historinha mais em detalhes, mas quando eu me vi, eu estava em prevenção. Né? Que legal. É sempre assim, né? Quando me vi, estava em prevenção. Né? Mas é legal, Fábio, eu falar assim um pouquinho sobre, né, a trajetória que me fez chegar aqui. Claro, né? Fique à vontade. A casa é sua. Então, assim como vários colegas, também cresci aí na periferia de São Paulo, extremo sul, né? Lá naquela região do Jardim São Luís, Parque Santo Antônio, uma região complexa, onde você tinha ali, como todo jovem, a decisão, né, de ir para um caminho bacana ou não. Né? Graças a Deus, segui por um caminho legal, ali onde minha família me orientou. Meu pai sempre ele foi um comerciante ali do bairro, sabe aquela pessoa que faz tudo, consertar máquina de lavar, geladeira, bicicleta, essas coisas. Né? Então, sempre desde novo eu trabalhava com ele. Mas ele faleceu quando eu tinha 14 anos. Né? E aí eu comecei a trabalhar no supermercado, né, que era apenas a uns 150 metros lá de casa, na época, né, se chamava Supermercado Cruzadão, que depois, anos depois, quando o proprietário faleceu, foi integrado à rede Sátimo, né, de supermercados. Mas nessa loja, né, desse supermercado aí, foi aonde que eu vou falar que eu me moldei profissionalmente. Né? Então, comecei lá com meus 14 anos, né, como repositor, mas eu gostava de fazer entrega, cara, por causa que eu pensava nas caixinhas. Né? Mais um, Fabio, mais um pro time, né? Eu pensava nas caixinhas, cara. O complexo era que o bairro tinha muita ladeira. Né? Esse era o problema, né? Então, na época, eu era fininho, não era assim gordinho, tal, era fininho, tal, né? Mas era muitas ladeiras, aí as donas lá ficavam com dó da gente, né? Que ficava aquela molecada transpirando, ela dava uma caixinha, mas que a gente fazia um segundo salário. Né? Pô, cara, então isso, para quem ainda mais precisava ali, na época tinha meu irmão de 5 anos, eu de 14 e a minha irmã de 17, né? Tinha minha mãe também, mas que ela teve alguns problemas de depressão por conta da falecimento do meu pai. Então, pô, regacei as mangas, mais do que nunca, vamos trabalhar, né? E como uma loja, né, de bairro, então as oportunidades foram se construindo. Né? Aí, logo de cara, surgiu a oportunidade internamente, mas que foi para mim um dilema, porque eu estava contando com o dinheiro, mas a caixinha. Né? Falei, pô, mas se eu ficar nessa, eu vou ficar só nessa. Né? É só daquele ganho imediato. Aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar internamente, de fato, né, dentro da empresa. Aí eu fui seguindo, né, por alguns caminhos, e atuando em vários departamentos, todos os setores, né? Acabei rodando tudo.
E até que, né, aconteceu eu já estava já como subgerente da loja, né? Na época não era uma loja pequena, já era uma loja que ela já tinha já 160 colaboradores, né? Já era uma loja grande e tudo, comparado com por ser de bairro, né? Era uma loja bem legal. Mas aconteceu um fato, né? Que quando eu tô, né, dentro da APAS, mas aí eu vou contar toda a história, né? Fique à vontade. Eu acabei sendo promovido, né? Mas eu acredito que o motivo da minha promoção, de fato, não foi por décadas de experiência profissional, porque eu mal tinha de vida. Cara, eu tinha ali meus 21 anos, mais ou menos, né? Mas foi por quê? Por causa que o meu gerente, meu mentor, né, ele foi pego em fraude ou no popular roubando, né? E aí, quando eu trago esse tema dentro para o curso, né, da APAS e tudo mais, dos temas, o que eu fico colocando é o seguinte, né? Como que surge um fraudador? Tem um momento start. Sim. Tá? Tem um momento start, né? E até porque, você bem sabe, né, a gente lida no dia a dia aí para que a gente possa rever processos, e toda vez que você imagina uma situação, 3 pessoas pensam como burlar aquela circunstância, né? E aí fica a questão de como que nasceu o fraudador. De forma simplória, foi do seguinte fato de que, como uma loja que já tinha um número considerável de notas por dia que entrava, aí chegou um motorista. Por que a gente sabe da história? Porque a gente teve que chegar junto, né, fazer aquela cariação, aquela conversa, e em lágrimas ele foi contando o que aconteceu, né? Então, o motorista de uma das empresas, né, pelo dinheiro de hoje, porque isso aí já faz tempo, né, eu tenho 47, isso aí então já faz mais de 20 e poucos anos que aconteceu lá atrás, ofereceu para ele no dinheiro de hoje, tipo assim, ó, tá R$50 para você poder comprar, se tivesse Heineken naquela época, você ia tomar uma Heineken, então você tomar uma cerveja. E ele aceitou, tá? Até porque que ele deve ter pensado, cara, eu tô pegando dinheiro da empresa? Não tô, tá? Sim. Não vai faltar nada. Apenas estou priorizando alguém que vai pular uma fila para estar entregando a mercadoria. Mas aí que mora o problema. Esse é o momento do start, né? Que começou com 50, 100, 50, 100, 50, 100. Chega uma hora que você integraliza isso na sua renda. Sentir o gosto pela coisa, né? Exato. Esse é o mal. Esse é o mal. Então, assim, o que foi um eventual, você começou a integralizar. E aí, essa integralização dessa renda, agora podemos falar obscura, tá? Porque realmente começou a fazer parte do dia a dia dele ali, já não funciona sozinho, porque você começa a gerar um ambiente esquisito, né? Como é que o ciclano da empresa tal, que eu não vou citar nomes aqui, tá? Da empresa tal, chega nesse horário, fura a fila de todos e começa aí a ter uma prioridade para estar descarregando, né? Sendo que já era naquela época implementado questão de por ordem de nota. Então como que você pode furar ali sem criar nenhuma situação, no mínimo ali, vamos falar assim, de um certo incômodo. Aí você precisa envolver mais pessoas, tá? Chama-se o 01, que é para fazer alguma coisa, para estar ajudando, aí pronto, já virou formação de quadrilha. Sim, e um ponto importante aqui, né, é que de cara já existe uma predisposição social de burlar a lei. A ocasião faz É triste até falar isso, né, no nosso país, mas já existe isso, né? Na grande maioria das vezes, o cara que pratica um furto no supermercado, seja interno ou externo, não é o bandidão. Não é. Né? Não é. Aquele cara que viu a oportunidade de se aproveitar, né, financeiramente de alguma situação e foi lá e fez, cara. Sim. E o detalhe, ainda mais quando você acredita que você não está fazendo nada ilícito. Porque, de novo, vamos pensar como essência. Ele estava pegando dinheiro do patrão? Não estava. Ele estava dizendo mercadoria? Ainda, porque depois a história vai para isso. Tá? E não estava. Apenas ele estava usando o sistema a seu favor. Sim. Essa era a concepção. Mas, quanto mais pessoas você integra no sistema, ou podemos chamar no esquema, tá? Começa o dinheiro que era muito, começa a virar pouco. Começa a ficar pouco o dinheiro. Aí você começa a embarcar outras situações. A evolução de tudo isso, tá? Foi de que começaram a desviar carga de mercadoria. A empresa já tinha algumas unidades, então aquela renda que era excepcional tornou-se pouca, porque tinha mais pessoas ali que
que precisavam estar dentro da engrenagem, tá? E chegou o ponto, ainda mais que naquela época, vamos jogar para trás aí, 25 anos para trás, tudo mais, era mais fácil por conta de ausências de controle, a importância de ter controle, convenhamos, tá? Então uma nota bonificada, por exemplo, era adotado como se fosse um brinde da indústria. Então você não dava a mesma importância para uma nota que vinha de algum pedido normal. Obviamente a gente sabe que não é isso. Até porque a bonificação hoje nem mais existe tanto como era antes. Agora são acordos comerciais. Sim. Né? Mas, então tinha um volume. Né? A conclusão de tudo isso, né, foi de que quando nós descobrimos, e adivinha quem foi que puxou a ponte? Eu. Tá? Aí você se vê no dilema. Me foi ofertado a oportunidade de também entrar no esquema. Tá? Todo dinheiro é bem-vindo. Por que eu falei da minha origem? Sempre algum dinheiro faz a diferença, mas você tem que pensar nos seus valores. Sim. Tá? Então não importa se você está ali pegando uma mercadoria que você vai vendê-la ou se você vai consumir, para todos os efeitos, minha mãe e meu pai ensinaram que não é meu. Tá? É importante dizer que dinheiro nenhum compra caráter e valor. Isso aí não se vende, não tem preço. Exatamente. Né? Mas, querendo justificar ou não, conforme as origens mais, vamos falar assim, mais carente, é uma linha muito tênue. Claro, sim. E talvez alguns levam ao pé da letra, quando o proprietário fala assim, ó, aqui todo mundo é da família, família abre a geladeira do outro. Né? Então talvez alguns levam mais a sério essa questão do... Ainda toma Coca-Cola que tava fechada ainda. O pessoal leva a sério essa questão da família, né? E aí vai nisso. Conclusão da história, né? Quando eu comecei a puxar o fio, por quê? Chegou num ponto, uma das maiores rendas que existia, de fato, era esse pedágio para descarregar a mercadoria. Sempre vai ter um motorista atrasado, sempre vai ter alguma coisa desse tipo. Tá? E esse era o maior, porque era um dinheiro regular, tá? Regular. A gente começou a tentar contabilizar, o proprietário até desistiu, falou, não quero saber mais sobre isso, né? Nesse sentido aí. Mercadorias, aí você começa a puxar a linha, que era o cunhado do gerente, tinha uma mercearia que estava muito próspera, não sei o que. Lógico, se você compra algo por nada, Claro. vende por R$1, né? Cara, já é um super lucro. Né? E aí, né, quando a gente acabou então identificando tudo, 12 pessoas foram desligadas, das quais 7 pessoas nós tínhamos evidências da fraude. Maurício, mas de 12 para 7, essa diferença dos 5. Então, os 5 são duas possibilidades. Ou a pessoa era incompetente, que não identificou, ou estava dentro do esquema, a gente não tinha como provar. O que você faria? Tá? Ô, Fábio, uma coisa que eu acho importante até trazer dessa situação, né? A questão de, você está falando de 20 anos atrás, o quanto que a tecnologia faz diferença, né? Claro. Se fosse na situação de hoje, com tecnologia embarcada, com romaneio cego, a gente limita um monte de coisa, mas principalmente da aproximação da conferência com o CPD e com a prevenção de perdas, talvez essa situação não aconteceria. Sim. Primeiro porque também a gente vê que existe uma... Não vou generalizar porque é um erro sempre, né? Mas boa parte de fornecedores, de entregadores mal intencionados, já tem uma estratégia, né? Eu vou te deixar um brinde aí, né? Porque você é um cara gente boa. Sim. Eu entrego numa primeira oportunidade, nessa primeira oportunidade eu descubro que seu nome é Maurício. É sedutor, né? Mas na próxima eu te chamo de Mauricião. Ô Mauricião é um conferente. Né? Eu sei que o Maurício torce para determinado time e fala, ô Mauricião, é o nosso time. Eu vou criando ali um vínculo, né? Te deixo um brinde para disparar um gatilho, que é o da reciprocidade. Né? Tipo, agora você me deve um favor. Exato. E assim vai. E a tendência é ir crescendo isso, né, Cordeiro? E uma coisa que a gente fala bastante, né, quando a gente vai aplicar treinamento de portaria de recebimento, não existe brinde, não existe bonificação. Da indústria não vem nada de graça lá dentro do caminhão. Alguém pagou essa conta. Alguém pagou essa conta. Então, por isso que é importantíssimo a gente falar sobre isso, porque a gente aplica muito dentro das empresas. Né? Brinde não existe, bonificação não existe. Essa relação muito próxima com o conferente tem que ser cortada, tem que ser padronizado. Entendeu? Então,
são situações que tem que se trazer à tona e é importante trazer esses cases para a mesa, assim, para que quem está assistindo a gente possa compreender, opa, peraí, eu vivo isso, como que eu faço para cortar da minha empresa? Verdade. Ô Maurício, e eu sei que você tem trabalhado com tecnologia, trazido muitas novidades para o varejo, inclusive, especialmente falando para a área de prevenção de perdas, né? Quer falar um pouco sobre isso? Quero sim. E o motivo do porquê isso aí, tá? Em algum momento eu saí de loja, mas aquela história, a loja nunca sai da gente. Não tem como, não tem como. Uma vez dentro você nunca mais sai, né? Na época, né, para quem aqui, de novo, né, tá na área há muitos anos, e aí aonde que a barba branca ela acaba denunciando as coisas, né? A gente sempre, prevenção, sempre foi um trabalho ostensivo, tá? Sempre a ideia, aí você imagina, né? Loja, periferia, sempre tinha aqueles malandrinhos e tudo mais. Eu posso dizer para você, Fábio, né? Você também, Jefferson, que sabe aquela coisa de dar o sangue para a empresa? Eu já dei o sangue para a empresa, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui foi uma facada, tá? Nossa, a faca entrou aqui e ela saiu aqui embaixo, né? Sabe aquelas pessoas que falam, um dia eu volto? Já passei por isso também. Mas eu já ouvi isso por muitos anos, esse dia eu volto e... Nunca voltou. Eu voltava. Até o momento Até que um belo dia eu estava, né, grande fluxo na loja, tradicional, né, para poder cuidar ali, para poder abrir caixa, fecha caixa, cuidando ali daquela movimentação toda, momento de pico, tava frio, tava com a jaqueta da empresa, tudo, de costas para a rua, de frente para a loja, um meliantezinho que pela terceira vez no dia a gente já tinha tirado o cara dentro da loja, aí você perde a paciência, e naquela época a gente lidava de uma outra forma, comparado com o que a gente lida hoje com essa situação, e mais uma vez falaram, eu vou voltar, né? Até que quando eu vi, eu só senti um calor, tava uma faca aqui no meu braço, né? E aí é quando a minha mãe, né? Aquela história da mãe, né? A mãe fala algumas coisas, minha mãe hoje é falecida, mas ela falava assim, ela falou para mim assim, filho, tá? Se você tivesse falecido, o patrão não ia poder nem fechar a loja por luto, tá? E eu não estou julgando o empresário, tá? Não estou julgando o empresário porque eu também sou empresário, você também acaba investindo. Aí eu comecei a perceber que mais valia trabalhar com inteligência do que com a força bruta. Para que você pudesse, de fato, aí sanar essas dores, né? Por isso que a minha consultoria ela chama loja humanológica, né? E a minha atuação hoje em dia não se dá apenas aí na parte do segmento do varejo alimentar, mas outros segmentos, por compreender e cada vez mais a tecnologia ela tem dado acessibilidade para pequenos e médios empreendimentos, realmente possa acoplar tecnologias que até então, apenas para aquelas empresas com muita robustez, poderiam fazer isso, né? Então, de novo, não estou desprezando, obviamente, porque faz parte da questão do fator humano, mas a tecnologia, ela permite dar mais tração. Sim, né? sim. Ela permite dar mais tração. E aí, entre as tecnologias, e quando hoje a gente vê que quando a gente houve muita questão de inteligência artificial, tá? Que na prática é um drive de processamento de dados, e dados, uma vez somados, gera informação, tá? E que essas informações, no caso, né, onde que realmente eu identifiquei como sendo uma grande oportunidade de apoiar o dia a dia, hoje, né, a minha empresa ela uma das representantes aqui no Brasil da Vision, que é uma empresa francesa, uma startup que começou também ali em 2019, e aqui a gente está embarcando tecnologia da seguinte maneira, tá? Então, primeiro fato, o varejo ele não tem dinheiro para estar gastando, né? E até então as poucas tecnologias que tinham disponíveis elas precisavam ter uma estrutura própria. O bacana dessa nossa solução que ela usa o seu sistema de monitoramento que você já possui. Então é legal. Então vamos partir da ideia que você já tem a uma estrutura pronta para utilizar. Tá lógico, a gente dá uma sugestão de direcionamento, poder cobrir pontos cegos, tá? Mas o que ela faz que é bem interessante? Existe atualmente, mais de 150 mil movimentos pré-estabelecidos em sistema
que quando uma vez esse comportamento, que no caso é de ocultar mercadoria, tá? Ele vai disparar um alerta para os WhatsApps que estão, no caso, pessoal de prevenção, esse é o objetivo principal, para que possa identificar que houve uma situação suspeita no corredor 3, por exemplo. Então, como que funciona isso? As câmeras estão direcionadas, tá? Então é um sistema expansivo, aí que você pode estar contratando com mínimo aí de 6 câmeras para operação e ampliável, né? Então, porém é por loja. E aí, quando for a programação, normalmente os 5 segundos é algo perfeito. Você imagina, tá lá o Jefferson em um corredor, e aí a gente calibra isso, né, para que realmente quais movimentos eles podem ou não ser enquadrados por conta disso, até que porque isso é a tecnologia, não é aplicável apenas para supermercado, mas para outros modelos, e que o guardar na sacola, e se a sacola for da loja? Né? Para o mercado é diferente porque nós temos carrinhos, mas só para a gente ter esse parâmetro. E aí, ao ocultar essa mercadoria, seja onde for, tá? Então ele detecta movimentos suspeitos, porém ele é só movimento, ele não vai fazer nenhum tipo de análise se é masculino, se é feminino, se é alto, se é baixo, se é negro, se é branco. Ele vê movimentos. Isso é muito bom, porque primeiro, mitiga muito o erro do profissional que tá ali no CFTV. Né? A gente volta para aquela conversa de que, primeiro, não existe um perfil suspeito, que era um erro grotesco. Que sempre a gente fez. Né? Criar estereótipo, né? Exato. O cliente é assim, já começa a acompanhar. Chegava já uma luz amarela na nossa cabeça, você lembra? Sim. Então, o trabalho é com base na atitude suspeita. Exato. Na verdade, e como isso é difícil, cara, considerando que assim, o treinamento faz uma diferença para toda a equipe de segurança patrimonial, mas nem todas as empresas focam em treinar. Então, todas as vezes em que a gente tem a intervenção humana, né, em alguma situação, a gente corre um risco grande. Principalmente se essa mão de obra não for treinada. É aí que entra a tecnologia para auxiliar, né? Exato. E aí, como a gente analisa comportamento e não pessoas, tá? Então, perfeito. Houve um comportamento suspeito no corredor 3. Dispara, então, um vídeo, né, de 5 segundos para que quem é devido pela empresa, vamos falar, prevenção, ele recebe pelo WhatsApp um trecho de 5 segundos para que ele ou ela faça análise para ver se aquela situação, de fato, ela merece um monitoramento em loco. Tá? E aí, se ele vê que ali isso aqui não se aplica, então, de novo, o sistema ele vai gerar alerta. Mas ele não vai falar se alguém está furtando ou não. Tá? Aí é onde que a intervenção humana vai analisar a situação para poder ver se de fato ele é. Aí vai seguir os procedimentos já definidos pela empresa, por compliance, pelo todo jurídico, de como ela vai abordar o cliente. Legal. Então o primeiro passo, quando eles recebem esse vídeo, essa notificação que seja, é um monitoramento mais próximo. Exato. Não abordagem. Exato. Um monitoramento mais próximo. Mais próximo. Até porque tem aquela outra relação que a gente sofre bastante em loja, que é a questão do constrangimento, né? Claro, às vezes uma linha muito tênue, não né? tá tendo aquela ação delituosa, acompanha lá pra mim. Aí você vai acompanhar, não é aquilo que tá acontecendo. Aí gera processo, gera prejuízo. Né? E o detalhe, né? Assim, para quem já trabalha, eu só transitei, né? Mas para quem tá numa sala de monitoramento, cara, você fica olhando ali mais de 24 câmeras, normalmente 48 para mais. O olho humano não consegue ter isso. Então, ao disparar esse alerta, você faz um filtro. Né? Você faz um filtro, casos onde que esse trecho serviu para implementar no inquérito policial que foi feito. Sim. Por causa que você tem uma evidência do que aconteceu ali. Tá? E aí números são os mais fantásticos, porque você acaba descobrindo realmente qual corredor é mais suscetível. Tudo bem que a gente já sabe dos produtos de alto risco, que tem uma demanda maior, mas você sai do achismo e vai para uma situação prática. Aí é onde que prevenção cada vez mais deixa de atuar ali como sendo um pitbull, que nós sempre fomos criados nesse sentido. Passa a ser mais estratégico. Mais estratégico. Né? A gente pode ser aquele pitbull que fica latindo para poder inibir, para ser mais estratégico.
né? E aí, nessa situação, você consegue ter números absurdos. Tem algumas operações que entraram como teste, né? Mas que lá no Rio de Janeiro, houve a mitigação dessas ações de mais de 45%, né? De colocar isso. Então, são números muito bacanas, é onde a tecnologia não substitui a pessoa, o ser humano, mas é para acoplar e dar tração. É até importante falar isso, desculpa cortar, porque assim, tecnologia é tendência, e não dá para trabalhar no futuro sem pensar em tecnologia, sem o uso da tecnologia. Mas eu, principalmente, suspeito a falar isso porque tem a questão da pessoa. Sim. Vai funcionar muito bem isso aí, mas você como treinador, e a outra ponta? Vamos pegar a pessoa que vai avaliar aquela situação. Como que você enxerga isso na questão da capacitação do treinamento? Ela ser treinada para, não, peraí, essa situação não cabe, não há uma ação delituosa, ou então vamos abordar e eu já sei como abordar, já tenho todo o treinamento, todo um parâmetro em relação a isso. Olha, você tocou num ponto que é bem interessante, até porque uma coisa que é assim, comportamento do consumidor, tá? Em qualquer modelo de loja que vai estar operando, nós temos perfil socioeconômico, do A ao C. Por incrível que pareça, essas maiores ocorrências são em lojas A e B. Tá? Sim, é uma verdade. Eu tenho algumas lembranças assim, cara, para quebrar o estereótipo, né? A pessoa furtante tem um padrão XY. Cara, uma vez eu peguei uma pessoa furtando na loja que você não falava. Era uma mulher, né? Um perfil de classe A, e falando, vamos acompanhar, porque a gente já tinha visto pelo monitoramente a pegada. Ela tinha dentro da bolsa, sem brincadeira, uns 30 sachês de whiskas dentro da bolsa. E aí a gente fez o procedimento padrão, falou, você tem que efetuar o pagamento, ou a devolução e tal. Ela tirou de dinheiro da bolsa, aquele monte de dinheiro, e pagou e foi embora. Ou seja, ela tinha a possibilidade desde o começo de ter feito isso, né? Sim. Não, e hoje tem o perfil do cleptomaníaco também, né? Tem gente que anda com laudo médico, né? Eu já vi situações que a pessoa entrou na loja, ela avisou o segurança que ela ia furtar, cara. Juro pra você. Ela avisou o segurança que ela ia furtar por conta dessa condição clínica dela, né? E é claro que isso foi muito bem... Foi muito bem conduzido pela empresa, pelo setor de segurança patrimonial da empresa. Mas é interessante a gente ver o quanto que isso daí traz situações novas para hoje em dia, né? Sim. Então, quando a gente quebra isso, né, de que não é uma questão apenas lógico, a gente sabe que locais mais carentes, e não dá para se for a gente fazer uma discussão aqui social, vai longe essa conversa, tá? Mas o carimbo, ele não pode ser colocado apenas de que uma loja de periferia, que por conta disso você vai ter as maiores incidências. E uma loja em bairros nobres, que você vai ter ausência. Não tem essa analogia a isso, né? Porém, para todos os efeitos, então vai existir ali realmente alguns critérios. Primeiro, analisar a situação. E não dá para ficar ali meia hora analisando, chamando o vizinho ali do lado. O que você acha dessa circunstância? Não dá para fazer isso. E por que é um ponto interessante, né? Tem uma pesquisa recente, né, que a Nielsen fez, onde que ela colocou aqui, de tudo que você compra em loja, e igual estou focando no supermercado, né, 30% apenas você havia planejado, os outros 70% você não planejou. Isso acontece com todo mundo. Grande parte é impulso. Exato. Isso que move o negócio. Claro. Exato. Então você vai para gastar lá, supostamente 50, quando você vai ver, gastou R$200. E nessa situação, por que eu estou colocando isso aqui? E nessa situação, você fica equilibrando as mercadorias que você estava colocando, tá? E principalmente algumas faixas de horário. Então a pessoa, vamos pensar, estava pensando em pegar ali uma keep cooler, alguma coisa assim do gênero, e aí depois quando se viu, não estava podendo. Aí começou, a gente já pegou casos como esse. Então a pessoa começou a tentar se equilibrar ali, mas não que a pessoa estava gerando o furto, mas a pessoa está tentando acomodar a mercadoria. Então, por isso que a primeira orientação é o cliente. Então, o cliente quer comprar mais, não está tendo meios porque não tinha planejado isso. Por isso que a equipe sempre de fácil acesso com um carrinho pequeno ou com uma cestinha. E aí aquele clássico, né? Se existe a intenção por trás, eu estou aqui. E aí essa que é a nossa questão, né? Para que a gente desestimule a pessoa a uma situação possível ou não, a gente não dá para a gente prever naquele momento, só depois quando sai da loja, para que se concretize o ato, mas mostrar que eu estou por ali.
Né? E você ficar simplesmente, de novo, numa loja que tem mais de 1.200, principalmente a partir de 1.200 metros de uma área de chão de loja, você ficar olhando todos esses detalhes, você não consegue. Então aí você percebe que entre os, talvez, naquele momento de 100 clientes que estão ali, 10 estão nessa circunstância. Aí você vai 10 pontualmente. Legal que a gente deixa claro que não é uma abordagem, você eleva o nível de atendimento. Exato. Então, o atendimento assim de que a alto ideia é nível vendida. é uma estratégia maravilhosa, porque a gente deixa muito clara a diferença entre reação e prevenção. Na verdade, então, quando eu elevo o nível de atendimento, claro que para inibir, Sim. né, de uma certa forma você constrange o furtador. Sim. O cara tá ali na intenção de furtar. Já foi percebido. Ele fala, me sacaram. Eu fui percebido, né? E você vê que é interessante essa questão de você gerar valor, né, para o cliente. O cliente ele quer ser bem atendido, né? Eu fui gerente de loja por muito tempo, eu sempre toquei nesse ponto. A gente tem que transformar isso, sair de uma intenção e trazer para uma ação. O que eu fazia? Eu estava no corredor, estava sempre rodando loja para ver como que estava a loja, via esse tipo de situação, eu não perguntava se o cliente queria. Eu chegava lá, buscava o cestinho e entregava. Tô te auxiliando. Entendeu? E aí gera pro cliente uma visão, opa, peraí, ele tá, se é no caso um possível furtante, ele tá me observando realmente, ou então se não é um cliente que tava com dificuldade e fala, opa, peraí. Nos dois casos a gente ganha? Ganha. A loja ganha? Ganha por conta de uma aproximação com o cliente, né? Porque ele vai ver uma coisa, fala, nossa, né? O pessoal aqui tá me percebendo, vendo que eu tô tentando aqui me equilibrar e vai gastar mais. A pessoa vai gastar mais. Porque a pessoa tava no limite físico do que podia comportar a mercadoria. Sim. E se é alguém mal intencionado, opa, aqui não. Né? Melhor dispersar alguma coisa aqui assim, ou se ele insiste, aí depois a gente acaba pegando ali na... E sem ser agressivo, principalmente, porque a parte ostensiva de estar no corredor acompanhando, peraí, aí o cliente vai para um lado, você vai acompanhando. Eu acho que não se aplica mais, entendeu? Você está sendo ostensivo. Você está ali falando, peraí, eu vou tentar inibir com a presença simplesmente. Eu sempre falo em treinamento de prevenção de perdas, tem que se fazer presente sim, mas de forma estratégica. Não simplesmente estou presente lá, o cara, tá me vendo, não vai acontecer. O cara vai para outro corredor, ele vai tentar outro corredor. Claro, e engraçado essa tecnologia, né? Então assim, ela ao mapear. Então, se a pessoa, vamos imaginar, começou ali na parte de bebidas, um ato suspeito, o circuito integrado ele acaba monitorando a jornada da pessoa. Porque talvez a pessoa pegou alguma coisa em bebidas, foi lá, pegou alguma coisa lá nos outros 2 ou 3 setores, e aí você tem ali todo um book, né? Porque você tem ali a foto da situação 1, 2 e 3. Né? Então, esse que é o bacana também, que faz essa rastreabilidade de novo. Em nenhum momento focando não no indivíduo, mas no comportamento. Sim, e depois de um período, esse sistema, acredito que seja um sistema, consegue ter a informação dos principais produtos que foram mais visados para furto. Então, aí é onde que é um complemento. Tá? O que a gente coloca é o seguinte, perfeito. Então, o Jefferson foi acionado porque tinha alguém suspeito, no caso, exemplo, o Maurício, tá? E ali, pela evidência, constatou-se que o Maurício estava lá e pegou um azeite. Tá? Então, por isso, qual que o sistema ele pede? Tudo via aplicativo. Tá? Ele pede o seguinte, pro Jefferson, ele falou assim, tipo, então, ó, eu contive uma situação que o produto era 3 frascos de azeite extra virgem. Tal. Aí o Fábio, também na outra situação, estava no outro corredor e foi 2 peças de salame. Então, existe a necessidade desse input desses dados via tudo aplicativo e que no dashboard vai sair um relatório para que a gente consiga, nesse caso, usar de inteligência. Sim. Aí você começa a fazer um mapa de calor de risco. Sim. Aí você vê que de segunda ao rodar até a outra segunda, qual foi as faixas de horário e tudo mais, levando até a fazer um reposicionamento de alguns produtos, não para partir para confinar, mas em alguns casos, se for o caso, a loja decide se vale a pena ou não, tá? Mas aí gera essa inteligência. Então não é apenas uma fotografia. E aí, por que a gente pede, né? Aí é uma conscientização do time, para que faça esses inputs. O sistema não vai cobrar do tipo, Jefferson, esqueceu de fazer isso. Tá? Mas o imputar para que a partir daí você comece a ter dados e melhor trabalhar uma exposição, talvez reduzir uma frente, talvez uma marca seja até inviável, você está trabalhando,
Você vai falar assim, não compensa para mim, porque pelo alto índice de furto que eu estou tendo aqui direitinho, mas então tem essa parte. Por isso que o fator humano é imprescindível. E quando não tem indicador, né? Vamos pegar esse gancho aí do produto que tem um alto índice de furto. Aí não tem indicador. A gente não tem um acompanhamento do giro do produto. A gente está achando que o produto está sendo vendido, né? Sim. Ele não está sendo vendido. Sim. Claro. E aí você vai ver, pô, não, o produto está saindo, o produto não está saindo, está sendo furtado, é diferente, Sim. cara. E aí quando você chega depois para fazer o inventário rotativo, o índice de perdas não identificadas sempre vai existir. Fato. Infelizmente, nunca vai zerar, tá? Mas em níveis mínimos começa a ficar. Esse que é um ponto mais importante. Quando você não trabalha no escuro, é muito melhor a assertividade. E é o que a gente espera, né? A gente sempre fala, a gente precisa que a quebra não identificada seja sempre menor. A gente precisa identificar para tomar uma ação em cima daquilo. Mas voltando em cima do assunto lá da tecnologia, a gente falou sobre tecnologia e sobre as pessoas, né? Agora, como que a gente faz? Vamos pegar esse cenário, apliquei a tecnologia, apliquei o treinamento, as pessoas são capacitadas, mas por algum motivo começou a me gerar turnover, a rotatividade. Como lidar com isso? Então, aí é onde que é o seguinte, né? A gente tem e é uma realidade, gente, não adianta. Né? É melhor a gente já trabalhar estrategicamente do que ficar sofrendo, né? E fato é que não vai voltar a ser o que era antes. Não vai. Enfim, é uma outra pegada, gerações e tudo mais. Mas o fato é que a nossa base mais operacional, ela é uma base que ela flutua muito mais. Né? É um trabalho temporário, sempre flutuou e agora está cada vez mais intensificando. Aí é onde a gente tem que partir para dois caminhos. Né? Primeiro, quando a gente gera uma expectativa menor de uma ação de alguém, é mais substituível. De novo, não estou falando pelo que eu não valorizo as pessoas, mas eu vou dar aqui um exemplo que seria um McDonald's, por exemplo. Tá? Substituir alguém ali numa chapa é muito mais fácil que substituir alguém lá na madeira. Sim. Tá? Porque eles conseguiram condensar uma operação de uma forma tão sistêmica em 12 passos, tá? Que facilmente outro alguém pode fazer esses 12 passos da melhor maneira. Que aí é onde a base 12 mais realmente faz aí trabalho, porque a gente com a nossa parceria, graças a Deus aí de longa data, né? Justamente isso. Então, aonde que esses processos, uma vez criados e definidos, com o apoio da tecnologia, você depende mais do feeling, tá? O feeling, aonde a gente espera que a liderança absorva isso, para que ela possa, no menor tempo possível, fazer aí o onboard, né, a expressão mais usada hoje pelos RHs da vida, para que possa, no menor curto de tempo, colocar o que eu espero que seja feito. Então é fácil, de novo, usar o termo melhor. Por mais que seja desafiador, é palpável que você consiga, de fato, fazer com que você espere esse menos, porque está em processo mais simples, e aí esse monitoramento ele vem para estar apoiando uma das principais dores. E já pegamos casos também de promotores, tá? Também não vou citar nome de empresa, que não é o caso aqui, mas também promotores que infelizmente também estavam fazendo atos não corretos dentro da empresa. Né? Então tudo isso aí acaba complementando. Por isso que a gente tem que trabalhar muito também a liderança. Normalmente a liderança tem uma permanência maior dentro da empresa, para que ela possa aí sim garantir com que a cultura que foi estabelecida, ela perpetue. Por mais que hoje é o João, depois é a Mariazinha, mas ela vai permanecer. A cultura não muda, né? A chave era para chegar no assunto da cultura, porque a gente fala muito sobre cultura de prevenção de perdas. A cultura não pode mudar. O que a gente comenta bastante também, passa por várias lojas, por vários clientes. Aí eu tenho o Fábio, um cara muito bom de prevenção de perdas, saiu da empresa X, foi para a empresa Y. E às vezes quer trazer a cultura da empresa X para a empresa Y. A gente tem que manter a cultura da empresa, certo? E aí falando de cultura de prevenção de perdas, cara, vai relacionar totalmente com pessoas, que é o que eu pego muito. Inclusive eu estou fazendo um e-book que vai falar exatamente disso. Na minha visão, não há como tratar processos antes de se tratar de pessoas. Concordo. Eu acho que pessoas é o pilar para tudo. A gente fala de pilar de prevenção de perdas, né? Tem algumas visões, né? Indicadores, processo, mas eu acho que
na minha visão, o pilar principal são pessoas. Treina, capacita, orienta, cria-se um padrão e aí eu consigo lidar com o turnover, porque eu independo de pessoa, o padrão tá aplicado. E pelo simples fato também de que o brasileiro é muito mais reativo do que preventivo. Exato. Né? Na maioria das vezes espera sentir a dor no dente para ir no dentista. Sentir a dor na coluna para ir no ortopedista. O pneu do carro está cantando para trocar o pneu. Como é que a gente não quer que esse padrão de comportamento não se repita dentro de uma empresa? Não é verdade? É claro que vai se repetir. E é lógico que ou a gente assume a responsabilidade de educar, não é só da escola, não é só, na verdade, a empresa exerce uma função importante na sociedade de educar, cara. Eu sou fruto de educação corporativa, você também. Olha essa mesa, e o Jefferson também. Não é verdade? Então, mas aí olha que engraçado, né? Aí é onde eu brinco de paradoxo. O que eu já ouvi de alguns empresários, né? Mas, Maurício, eu vou investir para estar treinando e a pessoa vai embora. Aí eu falo, também tem outra opção, de você não treinar, a pessoa ficar. É pior, é mais caro, não é verdade? Aí é onde eu brinco, o custo, eu inventei aí um termo, custo do desserviço. Tá? Porque geralmente existem alguns colegas, né, que estão na empresa a longa data, muitos até junto com o patrão que abriram a loja e tudo mais, mas que de repente a pessoa tem uma limitação, não conseguiu acompanhar as exigências cada vez mais de ter um ambiente mais estratégico do que simplesmente pegar uma caixa, abrir e expor. Sim. Né? E aí essa pessoa permanece. Né? Quantas vezes vocês já não pegaram em projetos, principalmente, aí aquele que quer ser o detrator, né? Porque não vai dar certo, isso aqui não funciona. As crenças limitantes. Exato, porque é cômodo também, já que sair do nosso cenário é o desconforto. Né? Sim. Aí o proprietário fala assim, eu tenho que deixar essa pessoa aqui, porque senão eu vou gastar talvez numa indenização 30 e poucos mil reais e não sei o quê. Aí se você traz números, que é o que vocês mais fazem, e os números mostram, olha, é o seguinte, essa pessoa aqui com permanência de 2 meses já banca o que a pessoa, né, de desserviço gera para a empresa como resultado, cara, você já paga a rescisão. Né? Então, às vezes, né, o decisor com a conotação financeira, né, ele enxerga esses buracos, né? E é o nosso papel trazer a luz do conhecimento. Sim, e o preço do reparo, né, acaba se tornando constante. Mas o preço do cuidado sempre será menor do que o preço do reparo, na vida da gente. Na vida da gente. Então, trazer essa reflexão para dentro da empresa é fundamental. Né? A gente vai pagar um preço de qualquer forma, vai. Não é verdade? Então, que seja o preço da prevenção, cara. Que seja o preço de muitas vezes entrar dentro do setor como auditor de prevenção, fazer um bico, fazer cara torta, a pessoa achar que você está entrando ali para entregar para a empresa, encontrar alguma coisa errada. Então, culturalmente falando, né, o profissional de prevenção de perdas, mesmo seja dos mais convencionais para fazer o controle de perdas, quebras, enfim, ou da própria segurança patrimonial, acaba sofrendo até um certo preconceito em relação a isso. Sempre. Fato. Isso é fato. Né? E é cultural. Quando a gente fala de cultura, eu queria lembrar que tem a cultura boa e tem a cultura ruim também. Mas que é aquela cultura paralela, né? Não deixa de ser cultura. Mas toda empresa tem uma cultura, seja ela boa ou seja ela ruim. Não é verdade? E a gente falando de cultura, eu gosto muito de falar disso, né? Porque eu acredito que não precisa e não pode ficar restrita à diretoria. Às vezes se cria uma cultura e a cultura fica presa ali, né? Não dissemina, né? Não, tem que descer para a base. Como que eu vou cobrar o Fábio de realizar alguns processos se ele não sabe como que o processo acontece ou por que está acontecendo? E o pior, quando a empresa ainda acredita que o não compartilhar dados, que é uma bússola do conhecimento, a bússola da luz. Eu estou indo para frente ou estou indo para trás, Fábio? O que eu estou fazendo? Tá certo ou tá errado? Compartilhar dados é isso, né? Então, compartilhar dados é compartilhar a responsabilidade. E eu vou pegar a padaria. A padaria é um setor que dá muito problema, muito por causa de produção, né? E uma vez eu, como gerente, mudei de loja, fui para outra loja e perguntei, quanto você vende de pão? O cara não sabia, porque não tinha cultura de descer informação para ele. Exato. Como que eu vou cobrar essa pessoa que ele precisa adequar a produção se ele não sabe quanto que ele vende? Exato. Mas uma coisa que é importante, essa informação que o Maurício trouxe, né?
de que eu compartilhar dados é necessário, é fundamental, porque não tem como a gente fazer gestão sem análise de dados, né? A melhor performance de prevenção de perdas hoje é com base em dados. Exato. Senão a gente fica como um Achismo, cachorro né? correndo atrás do rabo ali, né? Como que vocês lidam com esse tipo de situação? O dono falou assim, ô Maurício, eu falei para tomar cuidado com o dono. Como que você lida com esse tipo de situação? O dono falou assim, ó, eu quero, pra gente é importante, mas eu não compartilho dados. Olha, primeiro que a gente acaba colocando o seguinte, né? Obviamente, qualquer empresa tem dados mais sensíveis e outros dados não são sensíveis. Sim. Né? Uma analogia que eu faço é a seguinte, puxa, quem é que não consegue descobrir quanto que um banco Bradesco tem de faturamento? Por ser uma empresa SA, é divulgado, né? É necessário, a legislação permite para isso. A questão é como que ele fez para poder chegar àquele faturamento. Isso ele não conta. Ele conta só o faturamento. Então o que eu coloco sempre aí para esses decisores? Quando você compartilha dados, tá? E principalmente quantitativos e qualitativos, tá? Eles permitem com que você, de forma justa, avalie alguém. Eu admito que já criei situações e também já passei por situações que a não clareza de uma avaliação gerou uma situação injusta, ou pelo menos passivo de ser injusta, né? Então, quando a gente fala exemplo, né, ali de uma operadora de caixa, né? Mas, Maurício, qual que é a relevância dela saber? Sim, ela tem que saber ali qual que é o tempo médio que ela está levando ali para poder fazer processação com a sequência de compras, de 100 itens, realmente ali qual que está sendo a assertividade dela de identificar os itens do FLV, caso seja pesados, né? Isso tudo a gente acaba ranqueando e as pessoas enxergam um propósito. Todos, desde criança, a gente quer aquela questão do ganhar ou perder, o par ou ímpar, né? Todo mundo quer estar naquele topinho do pódio. Então, quando você consegue instituir de forma saudável que setores estão se aproximando de uma excelência, né, para que possa realmente ali ter um melhor resultado, aí você coloca a pessoa a importância. Então, primeiro, dados, existem dados sensíveis e dados são base. Obviamente, conforme a hierarquia, você vai compartilhar a proporcionalidade que for devido, tá? Mas a melhor forma que você tem para subsidiar, se já é uma empresa estruturada, que já tem um RH, para que você possa, após 90 dias, e falar, você fica ou você sai? Com base em quê? Porque o gerente não gostou de uma piada ou é por causa que você conseguiu acompanhar a performance da pessoa, ao ponto de que é um repositor que estava lá na mercearia seca. Só acontece que aí, no mês passado, a gente teve X questões lá de olho na validade, porque você passou batido ali na identificação. Meu feedback torna-se mais consistente. Exato. Né, e é justo, o que você falou é justo. E o feedback é outro fator extremamente importante, né? Sim. Eu vou trazer de novo a frase. Quando não se sabe para onde vai, qualquer lugar lhe serve. Se você não dá orientação, não dá direcionamento da capacitação, ele vai fazer tudo da sua maneira. Agora, quando você fornece informação, treina, capacita, tem uma relação mais humanizada, vamos dizer assim, com a base operacional, as chances de você ter um melhor resultado são absurdas. Sim. Eu sempre trabalhei dessa forma. Eu trago o time para mim, conheço o meu time, para depois eu conseguir trazer informações para ele para buscar resultado. Eu acho que isso é essencial. Sim, só para vocês terem uma ideia, eu tive a felicidade de, entre 2012 e 2014, participar das primeiras turmas que o Açaí estava fazendo o programa de trainee de gerente de loja. Tá? Na época, o Açaí ele procurou... Eu trabalhei por 8 anos no Senac como coordenador de cursos à noite. Aí o pessoal falava para mim, se além de dar aula eu também trabalhava, né? Dar aula também é trabalhar, cara. Vai tudo bem, eu falo, dar aula eu também trabalho, né? E tanto é porque quando eu tive essa questão desse incidente comigo, aí eu falei, não vou sair do supermercado, né? Aí eu fui para a indústria de bebidas. Pela minha experiência, eu atendia o quê? Canal de autosserviço. Eu atendia supermercado, cara. Aí depois saí e fui para a distribuidora. Quem que eu atendia? Supermercado. Então, por isso que eu falei que nunca o canal alimentar, supermercado, sai de dentro de você. Né? E aí um ponto, né, que sempre foi bem bacana, por causa que aí eles chamaram, né, alguns consultores, né, para participar lá do programa, e eu trouxe alguns temas, né? Um tema específico que trata o que a gente está falando aqui agora,
era de uma leitura aí realmente aí de uma DRE. Né? Aí está a minha formação, que é administração, pós-gestão de pessoas em BI e contabilidade. Né? E o contabilidade eu aprendi não porque eu sou de contador, meu irmão é contador. Né? Aí esses aí é mais para ele o negócio. Sim. Mas é para compreender o quanto que os números são relevantes. E aí o que eu trago de discurso é, você gerente ou você repositor, a gerente, você participa ativamente de uma DRE. Né? Total. Na ausência de uma ação ou quando você faz algo bem feito. Desde aquele freezer que está com a porta na gambiarra para fazer uma manutenção, né? A desrespeitar alguém ou gerar uma situação, por mais que foi orientado, essa Nutri tá me falando mais do que devia. Aí depois você passa por uma fiscalização e você é multado. Né? Todas essas questões impactam na empresa. Só que as pessoas não tinham essa visibilidade. Então foi quando isso, já faz um tempo, né? Mas foi em 2012 que a Açaí pediu, eu acabei trazendo para eles na época, essa importância de que, amigão, tudo que você faz, quando você esquece uma nota de um produto, principalmente do hortifruti, que não acaba vindo tudo pelo sistema, hoje sim, lá pelo tamanho, mas na época ainda com muitas outras lojas que não, era aquela compra que você pega o dinheiro, vai lá pro Ceasa, depois você traz, aí você esquece a nota, que você não sabe o que é regime de competência, então você também precisa orientar as pessoas. As pessoas começam erros porque não acham que é relevante. Né? Então quando percebe a relevância daquilo, você passa depois para as áreas de controle maior assertividade. Né? E esse é o caminho. Né? Sim, sem dúvida não. Maurício, se pudesse, eu passava o dia aqui conversando com você, cara. Como é prazeroso a gente falar disso tudo, né, Cordeiro? Mas haverão outras oportunidades. Né? Espero vê-lo novamente aqui para a gente dissertar sobre outros assuntos e deixar, cara, é muito bom falar sobre prevenção de perdas, é muito bom falar sobre pessoas e principalmente com pessoas que têm conhecimento, né? Queria te agradecer por essa participação, né? Quero te convidar para vir em outros episódios, quem sabe a gente marca uma outra data, porque tem muito assunto pra gente trabalhar. Né? Com certeza. Queria que você aproveitasse a oportunidade para divulgar a sua empresa aqui também. Nós somos parceiros há muitos anos, então aqui é a sua casa também. Né? E também agradecer o Cordeiro mais uma vez por essa parceria, esse episódio. Passar a palavra para você finalizar, meu amigo. Gente, eu agradeço. Né? Eu peço para que todos que estão nos assistindo aí, para que vejam que o negócio dentro do setor de varejo alimentar, ele sempre vai continuar sendo próspero, mas ele também continua com muitos desafios. Né? Então a gente tem que procurar novos produtos, a gente tem que procurar agregar novos serviços, não podemos esquecer as pessoas e temos que buscar apoio. Né? Seja realmente aí através de uma associação que você venha fazer parte, que você possa capacitar seu time, seja na busca de uma consultoria, que é um profissional que ele vai no menor prazo possível embarcar conhecimento para o seu negócio. E aí é isso tudo porque você é empresário, você tem um papel social, né? Que é para estar empregando e ao mesmo tempo você é profissional que tem nas suas mãos a sua carreira. Então, tudo que nós trazemos aqui é com o objetivo de quê? Perfeito. Você pode, e se optar por não fazer? É uma possibilidade? Até é, mas a carreira é tua. Né? Então, a carreira ela é tua e está nas suas mãos. Aqui é a prova viva que você que está nos acompanhando, que está numa atividade hoje de mais operação, saiba que hoje, muito mais fácil que em outras épocas, a gente tem uma possibilidade imensa de crescimento, mas depende de você. Claro, sem dúvida nenhuma. Tem um grande diferencial, né? Qual que é o objetivo do Basecast, né? Além de trazer essa troca de informações, além de trazer esse know-how com pessoas extremamente capacitadas, é às vezes fazer com que você que está do outro lado ali, que acabe enxergando, opa, isso está acontecendo comigo. Então, o que eu posso fazer para mudar? Eu acabo compartilhando informação. Acho que esse é o objetivo principal. E isso é a tecnologia em favor do conhecimento, do compartilhamento de informação. Então, eu queria dizer para você, não se esqueça, estamos no YouTube. Você consegue ver os nossos vídeos pelo YouTube. E também estamos no Spotify, então não tem desculpa. Jefferson, não consigo ver um Basecast de 1 hora. Coloca lá no carro, lá procura Spotify Basecast e ouve essa aula, podemos dizer assim, sobre prevenção de perdas, sobre varejo, sobre essa área que quando a gente é picado pelo mosquitinho ali do varejo, a gente não consegue sair. Né? E você, quais são as estratégias de prevenção que você utiliza na tua loja? Comenta aqui embaixo, curta, né, compartilha,
Se inscreva, ativa o sininho aí e até o próximo episódio. Valeu!